Ok, gente amiga, gente querida, você está preparado para a prova de bombeiro do Rio de Janeiro? Pois é, no caso aí tem lá, né, os probleminhas, está previsto lá, né, probleminhas envolvendo o sistema monetário, né, probleminhas envolvendo números inteiros. Então tem aqui um probleminha que vai envolver as duas coisas, tá certo? Vamos ver então? No caso, então, ao gastar parte do seu salário, o bombeiro Mike Bravo foi passear em 4 shoppings. Já esbanjando, hein? Sendo que em cada um deles gastou metade do que possuía e ainda mais, R$ 10 de estacionamento em cada um, tá certo? Pois bem, no final desses passeios, o problema diz que ainda sobrou R$ 16. E aí pergunta, qual era a quantia que o Mike Bravo tinha no início, antes de começar a passear nos shoppings? Pois é, gente amiga. Você saberia resolver esse tipo de questão, se caísse na sua prova? Não! Que bom que você está aqui. Então vamos te mostrar rapidamente. Vamos ver? O raciocínio correto para você resolver esse tipo de questão se chama tecnicamente engenharia reversa. Ou seja, você vai então, né, raciocinar a partir do final do problema para chegar no começo. Você vai raciocinar ao contrário. Como assim? Explico. Por exemplo, aqui ele diz para você que sobrou R$ 16 no final de tudo. Então a gente começa do final para chegar lá no começo, para saber o quanto que ele tinha no início, tá certo? Então, por exemplo, lá no quarto shopping, o último que ele visitou, o que aconteceu? Bom, se sobrou, né, 16, antes disso, ele tinha gasto, né, R$ 10 de estacionamento, certo? Ou seja, tinha subtraído 10 da quantia que ele tinha. Ao invés de subtrair, a gente então vai somar. Ou seja, antes dele gastar no estacionamento, ele tinha no bolso R$ 26, concorda? Pois é, só que antes de chegar no estacionamento, ele já tinha gasto uma quantia lá dentro do shopping, correto? Que quantia era essa? Ele gasta metade do que possuía. Tá aqui, ó. Antes dos 10, né, de estacionamento. No caso, então, se ele gasta metade do que ele possuía, ou seja, se ele sai com 26, é porque antes ele tinha quanto? O dobro, não é verdade? Ou seja, então, nesse caso aí, vamos dobrar esse valor. 26 vezes 2, sem deixar para depois, vai dar lá, né? 6 vezes 2, 12, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1 que foi, 5. Ou seja, ele tinha R$ 52 quando chegou lá no quarto e último shopping. Beleza? A gente vai então repetir esse procedimento até chegar lá no começo de tudo, no primeiro shopping. Vamos ver? Então vamos lá, no terceiro, o que aconteceu? A mesma coisa que no anterior. Ele chegou lá, no caso, com 52. Ou melhor, saiu de lá com 52. E aí então, né, antes ele tinha gasto 10, ou seja, ele tinha 62 quando foi para o estacionamento pagar, e como ele gasta metade do que possui, essa então é a outra metade, ou seja, para achar o que ele tinha, é só dobrar. Aí no caso então teremos, né, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, ele tinha então 124 antes de chegar no terceiro shopping. Justo? Muito justo? Vamos para o segundo. No segundo shopping, então, é simples, extremamente simples. No caso, então, né, saiu de lá com 124. Mas antes, né, tinha pago o estacionamento, é porque ele tinha 134. E aí, então, para ter 134, né, é porque metade ficou lá no shopping. Ou seja, ele chegou lá com o dobro disso. Nada mais, nada menos que 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Portanto, 268. Ah, mas calma, não terminou aqui não. Vamos para o primeiro shopping. No primeiro shopping, então, o que aconteceu? Chegou lá, né? Ou melhor, saiu de lá com 268. Só que 268, né, foi depois do estacionamento. Antes ele tinha pago. Ele tinha 278.
E esse valor, então, ele vai dobrar. No caso aí, né, nós teremos, então, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 7, 14, com 1 que foi 15, vai 1. E 2 vezes 2, 4, com 1 que foi 5. Ou seja, ele chegou então com nada mais, nada menos que 556. Ou seja, a bola da vez, a letra D, a nossa opção correta. Ok, gente amiga? Então, quando tiver esses tipos de questão, né, que ele diz o quanto que tem no final e pergunta o que aconteceu lá no começo, né, você pode usar então essa estratégia aí, né, do raciocínio reverso. Você gostou? Então peço para você, por favor, curta, comenta, compartilha, espalha para geral, né? Se quiser minha mentoria, me procura lá no Instagram. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.